de abril de 2017. Sufoco na arquibancada, sufoco dentro de campo. Torcida da Laú arruma briga na Arena Corinthians. E Timão vence na estreia da Sul-Americana. São Paulo não sai do zero com Defensa e Justiça da Argentina fora de casa. Fluminense vence Liverpool do Uruguai no Maracanã e consegue boa vantagem para o jogo de volta. Vitor Ferraz elogia a decisão da diretoria em colocar o jogo contra a Ponte Preta no Pacaembu e critica os boatos de que o elenco estaria insatisfeito com a decisão. Polícia Federal prende presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos em investigação de desvio de verbas. E ainda, Palmeiras confirma a chegada do zagueiro Luan e encerra a preparação para confronto com o Novo Horizontino. E os gols da quarta-feira. Oi, gente! Boa noite! O Gazeta Esportiva deu um importante passo. O Gazeta Esportiva não. O Corinthians deu um importante passo para avançar para a segunda fase da Copa Sul-Americana. E o Gazeta Esportiva também, porque está contando com o carinho da sua audiência. É porque esse castelinho que a Estela Gontijo mostrou aí, na chamada, só mudando de assunto, ele é mal assombrado, viu, gente? Assistam a reportagem no Jornal da Gazeta, é muito legal. O castelinho ficou lindo. Com o gol de Rodriguinho e Jadson, o Timão venceu a Universidade do Chile 2-0, num jogo que teve como destaque negativo o confronto entre torcedores chilenos e a Polícia Militar. Veja como foi tudo que aconteceu ontem na reportagem de Alexandre Silvestre. Com o juizão participando da trama, é somente aos 40 do primeiro tempo que o Corinthians finalmente chega com perigo. Na ajeitadinha do Romero e pancada do Gabriel, nem a trave, nem o Johnny Boy Herrera são suficientes para salvar a Universidade de Chile. Gol de Rodriguinho, 1-0 Timão. Eles foram muito superiores a nós no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu melhorar a questão da pressão, principalmente na saída de bola deles, e o nosso segundo tempo foi muito melhor. Uma vitória muito grande contra uma equipe muito qualificada. Após o intervalo, Jadson amplia aos 23. Podia ter sido até mais, né? No segundo tempo, consegui fazer o gol e criamos mais duas chances. Uma com o Jô e a outra com o Cleiton. Então, a gente poderia ter ampliado, né? Mas está um grande resultado. A equipe está de parabéns, mas nós sabemos que tem ainda mais 90 minutos ainda e a gente tem que estar concentrado quando tiver o próximo jogo. Pegou na veia, hein, Jadson? Mas sentiu uma fisgadinha na coxa. Senti um desconforto ali na hora do chute ali e fiquei com medo de forçar até o final da partida e acabar piorando. Jogar apenas no contra-ataque não é a ideia do Fábio Carilli. Estamos nos dando melhor quando as equipes propõem jogo em cima de nós, mas a nossa busca é melhorar. Jadson melhorando a cada dia, Rodriguinho voltando, Cleiton chegando aí, incorporando essa ideia para a gente ser mais ofensivo e sempre chegar com mais jogadores na área do adversário e com isso a gente criar mais chances de gols. Não quero criar isso não, quero mudar essa forma mesmo para a gente ser um time mais criativo. Com essa vitória, o Corinthians leva uma boa vantagem para a partida da volta em Santiago no mês de maio. Pode até perder por um gol de diferença, que avança para a segunda fase da Copa Sul-Americana. A vantagem ela é grande sim, mas não podemos pensar em tranquilo lá. Já sabemos que vai ser uma pressão muito grande, uma equipe que propõe jogo, que coloca a bola no chão. Então agora voltamos a pensar no Campeonato Paulista, depois Copa do Brasil e 10 de maio. Essa partida lá de volta, mas a vantagem ela existe sim, ainda mais que não tomamos gol em casa, a gente sabe da importância do gol qualificado, né? É uma vantagem muito grande, mas não podemos ir tranquilo para lá. Nota triste, o comportamento da torcida chilena. Quem procura, acha. Arremesso de cadeiras nos corintianos. O alvo da fúria passa a ser a PM, até que a Polícia Militar reage forte, pesado. Ao menos 7 feridos no confronto, quase 30 presos, além do prejuízo material da arena. Conta que o Corinthians promete cobrar da Laú. E tem que cobrar mesmo.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, mestre Alberto Lena Júnior. Boa noite. Michele. Tem que cobrar mesmo. É uma atitude absurda, né? O comportamento de um torcedor que vai ao estádio, começa a quebrar cadeira e atirar nos outros. É de uma falta de civilidade e é comum à América do Sul, né? Quantos jogos da Libertadores a gente não vê policial militar com seu escudo protegendo o jogador para bater escanteio? Ah, isso faz parte do futebol. Não faz parte de coisa nenhuma, faz parte porque ninguém pune. Tem que punir clube, tem que punir torcedor, tem que punir todos que não sabem se comportar decentemente, né? Então, sinceramente, foi um absurdo o que aconteceu ontem. Uma pena, porque muita gente que estava lá apenas para torcer, que nada tinha a ver com isso, acabou entrando no bolo, ou apanhou, ou ficou fora do jogo. É lamentável, porque isso é uma questão de educação, só de educação. Sobre o Corinthians, ontem a Laú começou o jogo como se no Chile estivesse. Não tomou conhecimento de estádio em Itaquera, Corinthians, nada. Jogou como se jogasse em casa. Propôs o jogo, ditou o ritmo, envolveu o Corinthians com boa troca de passes, com bom posicionamento, com a posse de bola. E não fosse o caso, talvez, a Universidade do Chile teria feito 1 ou 2 gols. E aí o Corinthians, na única chance que teve em 40 minutos do primeiro tempo, encontrou esse gol aí, porque encontrou. A jogada foi até bonita, mas encontrou. O Corinthians não tinha feito absolutamente nada. E aí, a partir desse gol, ganhou confiança. Embora no segundo tempo o Corinthians tenha começado melhor do que estava no primeiro tempo, ainda estava abaixo da Universidade do Chile, que estava melhor no jogo. O Lorenzetti jogando, criando, organizando. Aí apareceu o Jadson, fez aquele belo gol, um belo chute, o Corinthians fez 2-0. E aí, a partir daí, mandou no jogo, poderia ter feito o terceiro e até o quarto, se o Cleiton e o Jô tivessem aproveitado a oportunidade. Então, o que mostra que o Corinthians tem condições de jogar um pouco mais para frente. E aí eu acho que eu entendo o Carille. Nós que gostamos do futebol bem jogado, do futebol bonito, queremos urgência nisso. E eu acho que é sábia a maneira como ele está trabalhando. Acho que confiança é tudo. Então, não tomar gols, ter uma solidez defensiva, não perder, garante confiança. E uma vez com a cabeça no lugar, mais confiante, aí sim dá para tentar algo mais ofensivo. A gente não pode esquecer que ainda é começo de temporada. E acho que o Corinthians deu um passo maior rumo à excelência como objetivo. Ainda está longe dela, mas deu um passe rumo à excelência. Concorda comigo, mestre? Inteiramente, integralmente, totalmente. Que é o seguinte. Que bom, fico feliz. Então, o animador é ver o Carille dar essa entrevista depois do jogo, dizendo que não pretende fazer do Corinthians um time que atue só no contragolpe e ter, na prática, utilizado esse discurso, transformado esse discurso em prática. Ontem, com as entradas do Cleiton, do outro menino Pedrinho, né? 2 atacantes no lugar de 2 armadores, 2 meias, né? O Jadson e o Rodriguinho. E isso aí revela, e o Corinthians ganhando de 2-0, significa que normalmente o técnico tipo Carille botaria mais 2 volantes. Sim, para se garantir, né? Para se garantir, para proteger a mão, porque o gol tomado em casa vale dobrado lá, vale mais, não sei o quê. Não, ele botou o time para frente para jogar e quase fez o terceiro, quarto gol. O Cleiton teve 2 chances seguidas ali para aumentar o placar. Então, e o Jô também teve uma outra, antes, também teve uma outra chance de ouro. Bons ventos, boas falas, espero que assim ou seja, né? Claro. Que venha a ser o nosso Corinthians. Ainda bem que essa iniciativa ofensiva do Carille resultou numa vitória e em quase até mais. Porque também não ia faltar engenheiro de obra feita que ia falar assim, pô, tá ganhando de 2-0, abriu o time pra quê? É um burro, devia ter colocado um zagueiro e garantir o resultado. Não ia faltar. Não ia faltar.
Ainda bem que ele teve personalidade. Do quebra-quebra, né? Ele falou aí na matéria, né? Falou, o quebra-quebra é algo... 218 cadeiras quebradas. Tem, alguns chilenos ainda estão presos. 20 e poucos estão presos. 20 Sim. e poucos. Parece que os chilenos que aprontaram essa quizumba toda por que ali... que eles fizeram isso? Eram chilenos radicados no Brasil. No Brasil. Porque parece que os chilenos os que vieram de lá em comitiva, esses acabaram ficando no estado, entraram e ficaram no lugar. Quer dizer, o chileno que veio de lá se comportou. O chileno brasileiro fez a bagunça. Já sabe como que é aqui, né? O que vem de lá... O hábito faz um monge. O que vem de lá tem medo, né? De depois não poder voltar. O triste, o lamentável, é porque você não pode generalizar, né? Então você, ontem acompanhando o jogo, eu acompanhei pela televisão, eu estava no estádio, mas dá para ver que na ação da polícia, também com certa truculência, mas era um confronto. Vai pedir, por favor? Era um confronto, mas só que nessa hora apanha até quem não tem nada a ver com isso. Então dá para ver famílias, dá para ver criança, o marido, a mulher no estádio, quer dizer... Aparece aquele gordinho lá fazendo aquela mise-en-scène toda de luta, pulando, dando socos no ar vazio. É grotesco, né? É grotesco. É grotesco, é a imbecilidade em pessoa. A massa é cretina, mesmo em qualquer lugar do mundo. O espírito de massa. Muitas vezes você pode até falar que, né, sobra músculo e falta cérebro. No caso, nem músculo. Diferença entre massa e povo, né? Povo era a massa civilizada e tal. Hoje em dia já não existe mais o povo, o que existe é a massa. Enquete no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte: você acha que a Universidade de Chile deve ser punida pela briga da torcida? Sim ou não? Claro que sim. Você acha que não? Você acha que Laú sai impune, não perde mando de campo, fica por isso mesmo? O Corinthians tem que arcar com todo esse prejuízo? Você precisa conter esse seu ar ditatorial. Destruir o estádio, quebraram privada, quebraram um monte de coisa, quebraram banheiro, um monte de coisa. Não foi só arquibancada lá, as cadeiras lá. Eu penso o seguinte, a Universidade de Chile deveria ser punida sim, como exemplo aos torcedores. Os torcedores que aprontaram isso eles foram presos, muitos deles. Deportados. E tem que pagar pelo prejuízo, Volta pro Chile. Pagar pelo prejuízo e a Universidade do Chile também tem que pagar ao Corinthians pelo estrago feito por sua torcida. O clube ele é responsável pela torcida que tem. A Conmebol deve punir de alguma forma a Universidade do Chile, não porque já há precedentes em que clubes como São Lourenço, por exemplo, que tem uma força significativa também política na América do Sul, ele já foi punido, teve que jogar com portões fechados e tal. Então é muito provável que a Conmebol puna esportivamente a Universidade do Chile. Você sabia que nós temos um chileno na nossa equipe? Grande chileno. Patrício Andrés, mas ele é torcedor do Colo-Colo. Ah, é? É. Então, não estava lá fazendo essa bagunça, o nosso chileno. Nosso chileno é super civilizado, esses que estavam lá não. Bom, 2 gols perdidos pelo atacante Wellington Nem, a expulsão do lateral Buffarini e o bilhetinho de Rogério Ceni para o atacante Lucas Prato, enquanto a bola rolava, assunto que foi levantado na entrevista coletiva depois da partida. Esse é o resumão aí do que o São Paulo fez em campo, no empate em 0-0 com o Defensa e Justicia no estádio La Fortaleza, na Argentina. Amanheci muito mal da garganta, estou com a garganta bastante inflamada. Como eu não consigo gritar, o máximo que eu consigo é falar. E dentro de um estádio com barulho de torcida, você tem a experiência disso também. É muito difícil você falar a 20, 30 metros de distância, né? Então eu espero melhorar, estou tomando remédio para tentar melhorar e aí sim poder gritar e não ser necessário passar o bilhete. A não ser quando é uma alteração muito grande, né? Quando você sai de um sistema para outro, às vezes é melhor você passar para um jogador, ele distribui essa informação para os demais, mas hoje, em especial, já desde cedo estava bem pior, até fui melhorando um pouco durante o dia, mas a garganta, de tanto gritar nos treinamentos e nos jogos, não estava tão acostumado assim, né? Como goleiro só gritava nos jogos, nos treinos nem tanto. Quando você tem mentores, você tende a
copiá-los, ou, na verdade, assimilar a influência deles no seu trabalho. Claro. Rogério sempre foi um fã, confesso, do Osório. Osório? Exatamente. Então, nada mais natural. Ele mandava uns bilhetinhos de vez em quando, ele resolveu mandar o bilhetinho dele. Tá justificado. Foi inusitado, mas tá justificado. Agora, o São Paulo é que está devendo, né? O Rogério tem uma admiração e um carinho muito grande por ele, pelo jogador que foi, mito, e pela pessoa. E também guardo uma grande expectativa que ele funcione muito bem como treinador. Mas especificamente ontem à noite eu acho que ele deu uma pisada de bola monumental. A começar por partir do princípio de que jogando contra o Defensa e Justiça, que é o time que está em 22º lugar do campeonato argentino, já imagino, que não tem nenhuma história, dizer que vai espelhar o esquema, jogar como eles jogam com 3 zagueiros, vou jogar com 3 zagueiros e tal. Até aí já acho que é dar ao adversário mais fraco, menos expressivo, dar a ele uma condição psicológica melhor. Opa, o cara está preocupado comigo aqui, ele vai jogar que nem eu. Bom sou eu. Quer dizer, já começa por aí. É uma questão, a guerra psicológica que é importante em qualquer esporte, já começa perdendo. Segundo, esse 3-5-2 que ele anunciou, na verdade foram 7-0-3. Porque com os 2 laterais, o Araruna, que é um volante, né, jogando pela direita, porque não tem um reserva pro Bruno, né, e o Buffarini, que é da direita, na esquerda. Nenhum dos dois atacava, nenhum dos dois armava. E o Buffarini, uma tragédia. E aí entra o outro equívoco do treinador. Esse jogador é um jogador muito fraco tecnicamente, que dá muito pontapé, que não sabe marcar, ele dá carrinho toda hora. Isso não é de hoje, porque basta ver um jogo dele já é o suficiente, quanto mais todas essas partidas. Ele na esquerda, como ele é destro, absolutamente destro, incorrigivelmente destro, ele fica de costas para a linha lateral e só sabe jogar com o pé direito na esquerda. O que elimina a capacidade do São Paulo ter um sentido de profundidade por ali. Ainda mais que jogou sem o Luiz Araújo, nem viajou. Diante disso, e logo aos 5 minutos, o Buffarini, que é o zero e vezeiro, indo dar pontapé, recebeu o amarelo. Aí o técnico tinha que mexer nas laterais, porque estava vendo que o time não andava. Em vez de tirar o Buffarini, que já tinha o amarelo, e que pela própria característica não estava rendendo está flertando com o vermelho, não, ele tira o outro, o Araruna. Resultado, o Buffarini consegue ser expulso. Obviamente, qualquer um veria isso, né? Quer dizer, qualquer um menos o Balsa, esse não vê nada. Mas aí, quer dizer, o Rogério Ceni, que me perdoe, mas o São Paulo, tudo bem, jogou com um time misto, muitos reservas, jogadores essenciais não estavam, como o Cícero, o Luiz Araújo e tal, mas como estrategista, ele pisou na bola, viu? Só falar uma coisinha, uma informação lá do site gazetesportiva.com, reportagem do nosso José Vitor Ligeiro, que é setorista do São Paulo. O Diego Lugano foi multado em R$10 mil pelo TJD por ter infringido uma norma do exame antidoping. Depois do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi empate em 1-1, o Lugano passou pelo vestiário antes de fazer o exame antidoping e vai levar uma multa aí de R$10 mil. O São Paulo vai recorrer da decisão. O Lugano tem contrato até junho desse ano. Então, entre no site e lê a reportagem completa.
No Rio de Janeiro, o Fluminense fez a festa dos pouco mais de 37 mil torcedores que compareceram ao Maracanã e viram o tricolor carioca vencer o Liverpool do Uruguai por 2-0. Depois de quase 6 meses, o Fluminense voltou a jogar no Maracanã e deu à torcida uma vitória diante do Liverpool do Uruguai. Henrique Dourado fez o primeiro após cruzamento de Wellington Silva. O segundo saiu nesse voleio de Richarlison. A bola tocou no zagueiro do Liverpool antes de entrar. E ficou nisso, 2-0. O resultado permite ao Flu perder por até 1 gol de diferença no jogo da volta para avançar na Copa Sul-Americana. Eu acho que merecíamos uma vantagem maior, mas pagamos um preço pelo último passe. O último passe nosso, cruzamento, finalização, apesar de ter tido 25, mas o goleiro deles não fez grandes defesas, não. Foi pena, porque, queira ou não, ainda está aí aberto. 1 gol a mais, eu creio que ficava bem definido. Cada dia, né, um tapa na cara daqueles que são muito radicais. O futebol, assim, na música, cheio de rótulos. Então, rotular é muito fácil. O Abel, por exemplo, o Abelão já foi chamado de técnico caro ou técnico ultrapassado, porque ficou fora um tempo. Chegou, assumiu o Fluminense. Poxa, o Fluminense está com um elenco questionável, né? O time era questionável. Pô, ele está fazendo uma bela temporada, uma belíssima temporada. Tá bom, o Liverpool, né, nem é tudo isso, mas construiu um bom resultado e jogando bem. Acho que o Fluminense também é uma das gratas surpresas desse ano. Eu gosto muito do Abelão. Abelão, você sabe uma coisa? O Abelão toca piano muito bem. Ah, é? Isso eu não Chopin, sabia, não. Bicho, nas concentrações da seleção brasileira, no tempo lá que ele jogava na seleção, ele ia lá pro piano e mandava ver. É um jeito de muito espírito, muito boa gente. Isso aí é fundamental para o treinador, viu? Porque 70% do trabalho do chefe, do treinador, é saber administrar os egos todos do vestiário e ter uma relação de simpatia e de empatia com os jogadores, né? Isso aí é que é fundamental. E o Abelão tem isso. O Abelão é gente finíssima. Bom, mais 2 partidas movimentaram a rodada de ontem na Copa Sul-Americana. No estádio Sausalito, em Vinha del Mar, no Chile, o Everton fez prevalecer o mando de campo e venceu o Patriotas da Colômbia por 1-0. No Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta empatou com o Rinácia La Plata da Argentina em 0-0. Na única partida deste meio de semana pela Copa do Brasil, o Paraná Clube conseguiu vaga na próxima fase nos pênaltis contra o Asa de Arapiraca. E pela Primeira Liga, o Grêmio passou pelo América Mineiro. Válido pela Primeira Liga, o Grêmio se garantiu na próxima fase ao vencer o América Mineiro pelo placar de 1-0. Everton fez o gol da partida no finalzinho da etapa inicial. Pela Copa do Brasil, Paraná e Asa de Arapiraca disputaram a última vaga na 4ª fase do torneio. O empate em 0-0 no tempo normal levou a decisão aos pênaltis. Nas 3 primeiras cobranças, 3 acertos. Robson e Diego a favor do Paraná e Leandro Kivel para o Asa. Na sequência, Léo defendeu o chute de Ayrton. Leandro ampliou a vantagem do time da casa, 3-1. Djalma buscou o ângulo esquerdo e mandou para fora. Na batida decisiva, Eduardo Brock converteu e classificou o Paraná, 4-1. O adversário na próxima fase será o Vitória. O Internacional vai mesmo jogar a Série B em 2017. A última tentativa do Inter de tentar ficar na primeira divisão no tapetão da Corte Arbitral do Esporte não deu em nada. Essa notícia a gente traz para você como destaque do site gazetesportiva.com. Hoje, a Corte Arbitral do Esporte divulgou o que já se esperava, né, gente? Ao anunciar que não tem competência para julgar o caso Victor Ramos em Lausanne, na Suíça, ela encerrou a empreitada do Inter de tentar reverter o inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. A Corte ainda puniu o Colorado. Além de jogar na segunda divisão nacional, o Clube Gaúcho terá de pagar 8 mil francos suíços, que é cerca de 24 mil reais, à CBF, 12 mil francos suíços, que dá uns 37 mil reais, ao Vitória, e 50 mil francos suíços, que dá uns 150 mil reais, ao Tribunal. O clube brasileiro já avisou que deu o caso como encerrado. Olha, merecido, né? É uma coisa tipicamente brasileira, que é essa coisa de não aceitar a derrota.
né? Das vezes em eleição não aceita a derrota e tem que tentar alguma coisa no tapetão, no futebol é a mesma coisa. Eu me lembro que eu era um garoto quando o Brasil perdeu para a Itália na Copa de 82 e ouvi um monte de gente falando assim, não, porque o Paulo Rossi estava dopado, queria criar algum factoide que recolocasse o time de repente numa condição, quer dizer, claro, é uma coisa popular, mas a intenção é a mesma. Poxa vida, o Internacional caiu para a segunda divisão, caiu, aceite, sabe? A gestão não foi boa, erramos, ponto, e vamos melhorar. Não tenta de tudo quanto é jeito no tapetão, assim como foi o lance quando o Fluminense caiu e a Portuguesa perdeu os pontos. Sempre tem que achar alguma coisa fora do campo de jogo para mudar um resultado que foi justo dentro de campo. Então, pega mal, fica chato. É que muita gente já obteve sucesso no passado. E aí acho que o país não vai mudar nunca. O Internacional está pagando esse preço aí alto, né? Um monte de 1.000 francos aí. Por conta da sua falta de ética profissional. Essa é a verdade. Essa insistência em querer permanecer na primeira divisão, tendo perdido o direito no campo de fazê-lo, merece mesmo uma punição dessa. Tem que pagar por isso. Siga o Gazeta Esportiva nas redes sociais. O Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook a gente tem a nossa página Gazeta Esportiva. Aliás, hoje teve Facebook Live. Eu e o editor do site gazetesportiva.com, Luiz Ricardo Fini, nós conversamos aí com os nossos internautas, com os nossos pessoal que assiste ao vivo, né? O pessoal do Facebook, muito legal, viu? Muita interação, mais de 100 mensagens ali ao vivo, o pessoal conversando com a gente, foi bem bacana. Semana que vem tem mais. E você pode rever tudo isso que eu estou falando no canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, tá? Hoje, a FIFA anunciou que a seleção brasileira voltou a ocupar a liderança do ranking de seleções da entidade. E um dos principais responsáveis por isso é o técnico Tite, que estará conosco aqui no Mesa Redonda do próximo domingo, a partir das 9 da noite. Então, presta atenção, meu amigo. Como que o Flávio falou ontem, que ele é o homem mais importante do Brasil? Mais querido, mais influente, mais amado? O que é? Não lembro exatamente quais foram as palavras. Como não lembra? Ele falou aqui do seu lado. O Tite é o homem mais importante do Brasil, mais querido pelo povo brasileiro neste momento. Então, ele estará domingo no Mesa Redonda, mais relevante, será que é isso que ele falou? Domingo, Tite no Mesa Redonda, mande suas participações, seus WhatsApps lá no perguntas, vídeos. O que você quer saber do Tite? Manda lá no nosso WhatsApp, 994791633. O Otton e o Williams já vão separar as perguntas para a galera fazer pro Tite. Já que você está ansiosa por uma definição, não lembro exatamente o que disse o Flávio, mas o que eu posso adiantar é que o Tite é o cara. É o cara do momento. É o cara. É o cara do ano. Não, é o cara. Assim, o Tite, ele tem... Vou chover no molhado, ficar rasgando elogios. O trabalho da seleção brasileira mostra a capacidade dele como gestor, né? A capacidade dele de montar time, de organizar time. Basta observar o que foi com o Corinthians e basta observar o que está fazendo com a seleção brasileira. Muito bom, muito bom. A Operação Águas Claras da Polícia Federal, realizada nesta quinta-feira, prendeu 3 pessoas. Uma delas, o presidente afastado da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Quaraci Nunes. Também foram presos o diretor financeiro Sérgio Ribeiro Lins de Alvarenga e o coordenador técnico de polo aquático, Ricardo Cabral. Já o secretário-geral de natação, Ricardo de Moura, está foragido. Eles são acusados de fazerem parte de um esquema de desvio de recursos que seriam destinados à compra de equipamentos e formação de atletas. Brincadeira, né? O Ministério Público Federal e a Polícia Federal consideram a entrevista coletiva para detalhar essas prisões. A Operação Águas Claras. Nós tivemos o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de condução coercitiva e 16 mandados de busca e apreensão, abrangendo o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro. O objetivo da investigação foi apurar um esquema de desvio de recurso público por membros da cúpula da CBDA, no qual, através de denúncias inicialmente apresentadas ao Ministério Público Federal, foram identificados que houve, por parte desses membros da CBDA, o desvio de recurso público do Ministério do Esporte em proveito próprio,
causando prejuízo nas atividades fins da CBDA. Foi constatado que muitos valores não chegaram ao destinatário final, que era o esporte, que eram os equipamentos esportivos e os atletas. E então já foi analisado praticamente 3 convênios realizados, um convênio no valor de R$5 milhões, que era para destinação específica no esporte do polo aquático, e que não houve elementos que comprovassem a aplicação desses recursos no polo aquático. E outros convênios também, que é para aquisição de compras de passagens aéreas, de hospedagem, com muitos indícios de superfaturamento dessas compras. E também com falta de uma listação com as empresas de agência de turismo. Numa das investigações que nós pontuamos, foi possível identificar a fraude de licitação, como a doutora Tameia afirmou. Houve empresas que foram beneficiadas com licitações direcionadas, essas empresas não existiam, eram empresas de fachada. As de fachada apenas participavam e sempre a mesma empresa que sagrava-se vencedora, tá? E foi constatado que uma das empresas, os sócios dessas empresas, eles moram em comunidades do Rio de Janeiro, que não declaram imposto de renda, que essas empresas não têm funcionários. Então, são vários indicativos de que elas só existiam para dar uma aparência de legalidade para a licitação. É a água saindo pelo ladrão. Essa é a expressão que mais cabe aí nesse exemplo. Dos tantos, né? Eu fico pensando aqui, se a Polícia Federal, o governo, tivesse realmente empenhado, né, nessa questão da corrupção no Brasil e no reequilíbrio das contas públicas, fosse atrás dessa gente e arrancasse todo o dinheiro de volta. Sim. Eu tenho quase que certeza absoluta de que não precisaria fazer nenhuma reforma da Previdência, entende? Não precisava matar os velhinhos, não precisava fazer uma reforma na CLT, tirando os direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo de séculos desse país, porque as contas voltariam a se equilibrar. Só com dinheiro roubado, recentemente, sem falar na história do Brasil. Bastava isso. É uma impressão minha, eu não entendo dessas coisas. Sou um menino que viveu ainda muito pouco, não conheço nada da vida. Então, eu emito essa opinião aí, peço desculpas se eu estiver errado. Você falar nas dívidas das grandes empresas, né? Para Previdência. Se cortar essa mordomia toda que tem aí, de deputado, vereador, sabe, senador, esse bando de aspones que tem por aí, automóveis, apartamentos, auxílio moradia, tudo isso. Locação de carro. Se economizar isso, tu não precisa matar o velhinho. Outra coisa, eu já tenho dito isso há algum tempo no Gazeta Esportiva. Nunca se investiu tanto no esporte brasileiro. Só que esse dinheiro, esse investimento, nunca chegou de fato no atleta. Claro. Tanto que agora eles acabaram uma Olimpíada, ganharam medalha e perderam o apoio. Mas aí o que acontece? Perderam apoio em todos os setores do Brasil. Exato. É isso. Então tem que fazer uma investigação, sim, sabe? Abrir a caixa preta das federações, confederações, do COB, que também tem muito o que explicar. Nossa. Não é à toa que esses dirigentes estão há 10, 20 anos no poder. Será que é tanto amor ao esporte que precisa continuar tanto tempo assim? Sabe? Então tem que abrir a caixa preta e mostrar, justificar o investimento, porque investimento do governo federal é dinheiro nosso, do senhor, meu, da Michele, de você que está em casa, é dinheiro público, que foi com um incentivo nobre. Formar atletas. Agora, se o dinheiro pelo meio do caminho é desviado para encher o bolso de pessoas ligadas ao poder, isso tem que acabar. Né? Já que estão falando que o Brasil está sendo passado a limpo, que seja passado de fato e acabe com essa, sabe, com essa...
Que seja, vergonha, que seja passado a limpo e tenha um futuro limpo. Exatamente isso. A gente vai perdendo deixa de acreditar nas pessoas, no país, em tudo. Tá muito difícil, gente. Bom, enquanto as pessoas continuarem tentando salvar a própria pele, tá de passar difícil, o futebol, o país a limpo, né? Vai ficar sempre essa desconfiança. Não tem uma instituição que está salvando. Atenção! Estão abertas as inscrições para a prova ciclística 9 de julho. Para você obter mais informações, é só acessar gazetesportiva.com. Falando nisso, ontem foi apresentada a equipe ADF de Guarulhos, que participará da prova. E o Adriano Dolfi acompanhou. Esta é a apresentação da equipe ADF de ciclismo, que representa a cidade de Guarulhos. A equipe, que ficou entre as 10 melhores no ranking brasileiro em 2016, trouxe como novidade o venezuelano José Vladimir Garcia. Expectativa sobre el equipo, muy buen equipo. Espero este año el equipo, con mi presencia, tengamos intercambio de muchas cosas buenas, muchos triunfos para el equipo. O Vladimir Garcia, ele é um atleta experiente da Venezuela, ele é da seleção venezuelana, né? Um atleta que é completo, faz provas de velódromos, prova de montanha e prova de estrada. Então ele agrega muito para o nosso time porque é um atleta que tem muita visão do que está fazendo dentro da temporada, né? Nas provas, nas voltas ciclísticas. Ele é o atual campeão da volta ciclística Venezuela. E ele veio para somar e passar essa troca de experiência entre os atletas de Guarulhos e a Venezuela. A equipe pensa também no futuro. O presidente da ADF montou um projeto de uma escolinha para cerca de 150 jovens. A nossa equipe esse ano ela já tem em torno de 5 atletas que saiu da escolinha, já está fazendo treinamentos com a equipe de alto rendimento dentro da sua categoria júnior, né? A gente já tem essas crianças que subiram. Então a ideia do projeto da escolinha, além de descobrir novos talentos, mas também passar ao lado social, educar também na questão social, né? Novidades boas e importantes para o cenário do ciclismo brasileiro, justamente em um momento em que começa o aquecimento para uma das provas mais importantes de todo o calendário, a prova ciclística 9 de julho, com a equipe ADF agora reforçada, aparecendo como uma das principais favoritas ao lugar mais alto do pódio. É uma prova que tem um peso muito grande, é uma prova reconhecida mundialmente, e nosso time dentro da 9 de julho vai fazer um bom trabalho. Por quê? A gente tem 2 sprinters, um é o Vladimir e o outro é o Júnior Diniz também, que são 2 velocistas também que se defendem muito bem nesse tipo de prova, e é 10 dias depois vamos ter a Volta Ciclística Internacional Cidade de Guarulhos. Então a 9 de julho para nós esse ano, vamos tentar brigar por estar no lugar mais alto do pódio. Show de bike! Hora de falar do Santos, uma possível insatisfação de alguns jogadores que gostariam de enfrentar a Ponte Preta na Vila Belmiro ao invés do Pacaembu foi assunto no treino de hoje. Veja com Adriano Dolfi. Jornalistas do lado de fora. O treino desta quinta no CT Rei Pelé foi inteiramente fechado à imprensa. Eu só não vou poder te revelar a questão de estratégia, né? Mas a gente tem trabalhado bastante velocidade no passe, bastante agressão na marcação, que é aquele estilo que a gente gosta de jogar, né? Vamos tentar encurralar a Ponte Preta, se for possível, né? Vamos tentar empurrar ele para o campo deles. O que se sabe é que Zeca treinou e deve ser o lateral esquerdo. Na direita, Vitor Ferraz, com uma inflamação no pé, não participou da atividade. Mas nada que preocupe para o duelo decisivo da segunda-feira contra a Ponte Preta. Um dos trunfos para o Santos chegar à semifinal do Campeonato Paulista é o estádio do Pacaembu. São 17 vitórias seguidas no Paulo Machado de Carvalho. Mas quando o Peixe precisou do estádio, perdendo a primeira partida em mata-matas, a história foi diferente. Contra o Ituano, na decisão do Paulistão em 2014 e o Corinthians na semifinal da Libertadores 2012, o Peixe levou a pior. Acho que contra o Corinthians foi diferente, o time até jogou bem, mas acabou tomando um golzinho ali que complicou toda a atuação. E contra o Ituano, acho que não atuou bem. Acho que o Ituano jogou melhor, o Santos até perdeu gols, mas o Ituano foi contundente, conseguiu se segurar bem. O que tem incomodado Vitor Ferraz são os boatos de que o elenco e também o próprio lateral estariam incomodados em atuar no Pacaembu e não na Vila Belmiro.
Eu, particularmente, cheguei aqui na segunda-feira, perguntei um por um dos jogadores, eu fiz isso. Saí perguntando um por um dos jogadores quem não gostava de jogar no Pacaembu, porque eu tinha visto as matérias que tinha saído falando do Pacaembu. Muita gente me marcando nas redes sociais também, dizendo que a gente não queria. Isso aí, para mim, é a maior mentira do mundo, porque a gente quer jogar onde tem muita gente. No Pacaembu, a gente sabe que vai chegar lá, vai ser recebido por 30 mil pessoas, vai ser a maior festa e a gente lutou a nossa carreira toda para chegar num profissional. Quando a gente jogava na base, a gente jogava para 50 pessoas, para 100 pessoas. Agora que a gente tem a oportunidade para jogar 30 mil, 40, sei lá, a gente não vai querer. Então é algo extremamente contraditório. A gente gosta de jogar na Vila Belmiro, é a casa do Santos, mas, poxa, o Pacaembu nunca vai ser algo que a gente vai jogar sem querer. A gente quer muito ir para lá. O Palmeiras confirmou nesta quinta-feira a chegada de mais um reforço. Luan, que era zagueiro do Vasco, 23 aninhos, assinou contrato de 5 anos com o Verdão. Amanhã, o Palmeiras pode ser o primeiro time a garantir vaga nas semifinais do Paulistão. Agora à tarde, o Palmeiras encerrou a preparação para o jogo e o técnico Eduardo Batista falou sobre a partida decisiva com o Novo Horizontino no Pacaembu. Tem uma previsão de ter casa cheia, né? E quando você tem casa cheia, ter o Pacaembu lotado, ela se torna a casa. Lógico, o Palmeiras aprendeu a jogar na sua arena, né? Tem um acolhimento, criou-se um clima ali dentro, mas o Pacaembu, os últimos 3 jogos do Palmeiras foram 3 vitórias. O Palmeiras é o time que mais ganhou título ali dentro do Pacaembu, então também tem uma história importante. E a química, mais do que a arena, a torcida do Palmeiras é que faz a diferença. Então, a gente tem acompanhado, provavelmente vai ter casa cheia, né, e a gente vai se sentir em casa como se fosse na arena. Você tem à disposição 3 jogadores importantes na defesa, no miolo ali da zaga mesmo. Vitor Hugo volta de suspensão. Você já definiu quem vai jogar e como é que você vai olhar para esse elenco? Tem várias opções. O Vitor foi fundamental na última temporada, o Edu, pela experiência, tem jogado como titular. Queria que você contasse o que você pensa. Olha, aqui, como eu acabei de dizer, a gente tem que estar observando o momento de cada um. O Mina vive um grande momento e o Edu vive um grande momento. E o Vitor Hugo também. Mas o Edu vem numa sequência muito boa, deu um toque de experiência interessante, uma combinação com o Mina interessante. Então, para esse jogo, a dupla é Edu e Mina, e a gente fica tranquilo se na necessidade de um substituto nós temos aí o Vitor e o Antônio Carlos em excelentes condições também. Como que você pretende armar a equipe, já que você tem uma boa vantagem, pode perder até por um gol de diferença que o Palmeiras passa de fase? Foi uma semana boa, tivemos tempo hábil para recuperar em parte os atletas e também poder treinar. Começando a receber de volta jogadores importantes, o caso do Guerra, o Jean já está na iminência de voltar para a gente. Então isso é importante. E com força máxima. Apesar da vantagem, ninguém quer perder. Ir bastante sério para lá, buscar o resultado, fazer um bom jogo, que a Libertadores também já está bem próxima aí. O Palmeiras vive um momento de tranquilidade, né, na temporada, que o começo foi bem turbulento e segue com um apetite. Trouxe mais um belo reforço, o Luan, do Vasco. Eu acho um bom reforço. Gosta dele também, mestre? Muito, muito. Agora, gosto muito mais desse Edu Dracena, que é impressionante esse rapaz. O Santos bobeou ao soltá-lo. Não conseguiu um zagueiro à altura dele, a não ser o Luiz Felipe, que vai ser um grande zagueiro, se conseguir vencer essa questão da recuperação da lesão. O Corinthians bobeou para burro em soltar o Edu Dracena para o Palmeiras. E ele vai lá, ele deve ser um cara muito bom de grupo, porque ele chega desses clubes com toda a bagagem que ele tem, com toda a história dele, ele chega lá e fica numa boa, na reserva, aguenta e tal, quando surge a oportunidade entra, não chia, não reclama e resolve o problema da zaga. Resolve, ele entra e resolve. Apesar de veterano, é rápido, tem um senso de colocação extraordinário, e é um cara muito de grupo, né? Beleza. Parabéns, Edu.
O Corinthians agora esquece um pouco a Copa Sul-Americana e começa a pensar só nas quartas de final do Paulistão. E o Alexandre Silvestre acompanhou a reapresentação do Timão. Olha só, pessoal, o quebra-pau de ontem da torcida do Chile, da Laú, da Universidade de Chile, com a Polícia Militar na Arena Corinthians, foi assunto hoje na reapresentação do time de Parque São Jorge aqui no CT Joaquim Grava, durante a entrevista coletiva do Léo Príncipe e do Rodriguinho. Eu perguntei para eles se esses atos de violência podem refletir num clima muito mais hostil para o Corinthians no jogo da volta da Sul-Americana, mês que vem, em Santiago. Clima hostil vai ter de toda forma, né? Se tivesse briga ou não, eles iam querer fazer de lá um caldeirão, né? Um jogo de guerra. Mas estamos bem tranquilos quanto a isso, né? Só peço para que a torcida tenha cuidado se for para lá, né? Porque acho que a recepção não vai ser tão boa. Mas a gente está bem tranquilo, focado em conseguir o nosso objetivo. O que acontece fora do campo não cabe a nós, mas é chato uma situação dessa. Briga, confusão, ninguém gosta disso. Então, com certeza lá eles vão querer causar uma guerra, uma briga, mas a gente tem que focar no nosso jogo, que a gente tem que fazer dentro de campo. Rodriguinho e Jadson são tratados como dúvidas para o jogo de domingo, Arena Corinthians, Campeonato Paulista, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, partida que vale a vaga para a semifinal do Paulistão. O Rodriguinho jogou ontem com dores no joelho esquerdo e o Jadson sentiu uma fisgadinha na coxa esquerda. Para o Rodriguinho, a chance de estar em campo é grande. Talvez valha o mesmo para o Jadson. Estou bem melhor do que achei que queria estar depois do jogo. Suportando as dores aí, estão suportáveis, tranquilos. Estou fazendo tratamento, recuperação. Pretendo treinar para melhorar, né? Me senti um pouco fora de ritmo, né? Por ter parado um certo período. Quero evoluir cada vez mais para poder ajudar mais ainda. Esse é o meu objetivo. E fazer de tudo para jogar domingo. Reforço confirmado é o retorno de Fagner, que está suspenso na Sul-Americana, não enfrentará a Laú na partida de Santiago, mas pode ajudar o Corinthians no Paulistão, domingo, 4 da tarde, contra o Botafogo, em Itaquera. Um abraço, pessoal. Um abraço, Alexandre Silvestre. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. A Universidade do Chile deve ser punida pela briga que a torcida fez lá em Itaquera? Claro que sim, né? 71% dos votos. Deu que não. Claro que não. Como que não? Que esse povo que está votando aí? Tem que ser sim, tá tudo errado essa enquete. Deu não, 71%, mas tinha que ser sim, 71%. Não tô certa? Não tô certa? Certa, então, certo. Então, nessa enquete aqui falhou, tá bom? Como é certo que nos vemos daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Isso mesmo. Mestre, domingo no Mesa Redonda com Tite, tá bom? Beijo, até lá. Tchau, até amanhã, tá bom? Tchau.